noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, esteja chegando na sua casa, na sua família. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração, culto online da comunidade evangélica do Reino de Deus, que convida todas as famílias, todas as pessoas para estarem participando conosco deste culto. Hoje com a mensagem, o início da marca da besta e a Covid-19. Então nós vamos começar orando, vamos o tempo de louvor, e em seguida estaremos entregando a mensagem da palavra do Senhor, e dará tempo para todos aqueles que vão estar entrando online e recebendo essa mensagem ao vivo. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o culto desta noite, todo o louvor, as orações, e a palavra seja colocada no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém.
Espírito de verdade, te adorando, Espírito de verdade, te adorando, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. É o Espírito de verdade, te adorando, te adorando. É o Espírito de verdade, te adorando, te adorando. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Teu prazer é meu prazer, nasci pra te adorar, em espírito e em verdade. Aleluia. Ministrando louvor. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Teu prazer é o meu prazer, nasci pra te adorar, Senhor, em espírito e em verdade.
esteja grande louvor ao nesta teu noite, nome né? santo, Senhor, nesta noite, para a honra e glória do teu nome santo. Agradecemos por parte de vida até aqui. A graça e a paz da parte do nosso Deus esteja com você, você que está aí participando conosco deste culto online, e também a todos aqueles que vão depois, né, posteriormente, receber a mensagem e ser abençoados, porque a intenção é essa, que o Pai Celestial possa estar falando ao teu coração. Amém, Jesus. A leitura do texto, a palavra de Deus, está no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Eu vou começar do versículo 11, né? Vamos do versículo 11 ao 18. E com certeza, nós já começamos a falar no domingo sobre esta mensagem. Não, aqui, ó, capítulo 13. E nós, Não é então... aqui, é João, né? Nós, então, vamos dar continuidade. E hoje, a mensagem, ela vai completar, através de respostas, né, que nós possamos estar compreendendo, entendendo esta mensagem. Livro do Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pai Celestial, o Senhor esteja abençoando e falando no coração de todos, aproveitando esses momentos, Senhor Deus, que essa pandemia toda tem nos feito refletir em muitos assuntos. Que todos aqueles que te amam, aqueles que realmente têm o coração voltados para a tua palavra, possam estar recebendo sempre entendimento à luz da mensagem das Escrituras Sagradas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. A primeira coisa que nós vamos trabalhar com perguntas para a gente encurtar, porque esse é um assunto muito grande. Sobre o anticristo, esses textos todos, eles foram bem analisados na mensagem que eu ministrei em 2 partes sobre o anticristo, que vocês poderão ver tanto no Facebook como no YouTube. Anticristo parte 1, anticristo parte 2, onde a gente detalha bastante sobre o anticristo. Nós vamos ficar, o tema realmente é o início da marca da besta, porque a pergunta é, quando que começará o anticristo vai começar a utilizar a marca da besta, obrigando as pessoas a terem essa marca na mão ou na testa. Primeiramente, vamos dizer a palavra marca ou sinal, né? Conforme a tradução, sinal usa a corrigida fiel, marca a atualizada. A palavra grega aí é caragma, que é um selo, né? Era uma marca que se fazia tanto nos cavalos como se fazia nos escravos, então os proprietários, e também o imperador, o caragma do imperador, ele também fazia marcas. Então era uma marca normalmente feita nos escravos. O sentido era de ter posse total, e é mais ou menos isso que o anticristo vai fazer. E é interessante ver que a palavra, ele fala da marca na mão ou na testa. E a palavra, a tradução da atualizada que eu hoje utilizei, ela fala sobre. Na corrigida fiel fala na. Em grego, ep significa sobre, em cima. Então, vamos ver o seguinte, que o cumprimento desta palavra, desta revelação, fala que a marca da besta vai ser colocada sobre a mão direita ou sobre a testa.
Correto? Então ela não pode ser uma coisa invisível, é visível. A marca aí, ele fala de ser visível. Então, ainda que se possa usar a tecnologia de chips ou de nanotecnologia, como eu expliquei na outra mensagem, a marca será visível. Então ela não pode ser algo embutido, um chip embutido. Ela vai ser algo visível. Então todos aqueles que vão receber a marca da besta, seja sobre a mão direita ou sobre a testa, ela vai ser algo visível. E uma outra coisa importante que nós vamos colocar aqui, que a gente já falou, é que uma das coisas que vai acontecer é que as pessoas, ao aceitarem a marca, e até porque vão prosperar muito, elas terão que adorar, elas vão adorar o anticristo e também a imagem que vai ser construída em sua homenagem e que ele vai fazer, né, através aí das obras de demônios, dos poderes de Satanás, ela vai falar. Então vocês imaginam uma imagem falando o quanto isso vai ser. O ser humano sempre teve a tendência de buscar a idolatria, ídolos, né, de se apegar a imagens. Infelizmente, isso sempre algum tipo de imagem, não é só imagem de pessoas, não. Qualquer outro tipo de imagem. O ser humano sempre teve a tendência de se apegar a imagens, esquecendo-se da proibição de Deus, né, de não fazer para si imagem nenhuma. Assim também porque Deus é invisível, e por ser invisível não há como representá-lo. Então vem a pergunta, a primeira pergunta. Quando o anticristo começará a exigir ou impor a marca da besta? O Senhor Jesus fala lá em Mateus 24, 15 e 22, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, diz Jesus. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Verdade. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então o Senhor Jesus coloca um ponto importante no momento da grande tribulação, é quando acontecer a abominação da desolação. Agora, o que é isso? Ele se refere ao profeta Daniel, ao texto de Daniel 9:27, que eu vou ler aqui também para dar ênfase ao texto e à resposta. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, uma semana de anos, conforme Deus revelou a Daniel. Então, são 7 anos. Na metade da semana, quer dizer, nos primeiros 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, abominação, esta palavra aí, bidiliguna, um ídolo, uma imagem, uma coisa detestável. O que acontece? Desolação fala do quê? É uma referência ao anticristo, mas se refere a um ato de idolatria. O que vai acontecer? Conforme foi colocado no texto de Apocalipse 13, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, vai colocar uma imagem do anticristo, a besta que emerge do mar, dentro do terceiro templo, que vai ser erguido até mesmo pelo anticristo, para Israel. O segundo templo foi destruído no ano 70, e vai ser reerguido o terceiro templo, que até hoje essa briga toda eles não conseguiram, o anticristo vai conseguir fazer isso. Então será erguido o terceiro templo para adoração e para voltar os sacrifícios, como era no Antigo Testamento. Então, na metade da semana, quer dizer, com 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar a aliança que ele vai fazer com Israel, e então será colocada uma imagem dele lá dentro do templo. Então os judeus vão despertar, enfim vai cair a ficha dele, como se diz, de verem que o anticristo não era o Messias, né, o Mashiach. Ele não vai, então o que vai acontecer? Vai virar aí uma perseguição do anticristo contra os judeus. Então nesse momento, quando acontece essa abominação da desolação, quando ele é colocada a imagem dele no templo, ele quebra a aliança e começa a perseguir os judeus, aí então ele começa a implantar a marca da besta. Então isso começa a ser
um horror, porque ele passa, pelo menos no império onde vai ser montado das nações, das 10 nações que formam o antigo Império Romano, hoje, a Europa, grande parte da Europa, ele vai então começar o seu governo colocando a marca da besta. Então, em resumo, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos, conforme dito por Daniel. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. É uma semana de anos, conforme foi explicado pelo anjo. Na metade desses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo rompe essa aliança, ele quebra essa aliança. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Quer dizer, aí então ele entra quebrando isso. O que ele faz? Ele então coloca a abominação, é colocada a sua imagem dentro do templo. E vocês sabem que o judeu, em obediência ao mandamento, eles não adoram ídolos nenhum, pelo menos quando estão no Senhor, né? Porque quando não estão, é um problema sério, né? Aliás, foi por causa disso que eles foram penalizados. A gente vê na Bíblia esse período todinho, né? Porque passavam a adorar outros deuses, né? Aí é onde entra o que Jesus falou: virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então, quando se verificar essa situação, a gente sabe, então, é esse o momento profético que vai começar a marca da besta, né? Segundo Tessalonicenses 2,4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo vai exigir ser adorado como Deus, e ele será por aqueles que vão aceitar a marca. Então essa é uma situação. Então, quando a imagem for colocada no templo, Israel rompe com a besta. E é nesse momento em que o anticristo, enfim, implanta a obrigatoriedade da marca da besta para tudo, para comprar, vender. Então as pessoas vão ter que fazer isso. Quem aceitar a marca da besta também passará a ser adorador da besta. Então, não vai ser uma coisa colocada, a pessoa fala: eu não sabia. Não. Ela vai usar o livre-arbítrio e vai aceitar mesmo. Porque ela vai trocar de Deus. Se tinha, vai trocar. Se não tinha, passa a ter um. Infelizmente errado, né? E aí começa então: ele perseguirá os judeus que não aceitarem a sua marca, conforme está escrito e profetizado em Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Então ele vai realmente blasfemar o nome do Todo-Poderoso. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que são os 3 anos e meio finais. Vai ser perseguição até a volta de Jesus. Magoará, aí a palavra aramaica, é uma palavra aramaica, né? Belal. Significa afligir, esgotar, destruir. Então também no sentido mental. Então o anticristo, ele vai, além de matar judeus, ele vai fazer uma opressão mental mesmo. Vai ser um negócio terrível que ele vai fazer, vai correr, que Deus vai proteger a nação, conforme fala lá em Apocalipse 12. A besta matará muitos cristãos que não aceitaram ou que não vão aceitar a marca. Então, muitos daqueles que vão estar se convertendo através da ministração dos 144 mil judeus selados, também vão passar pela mesma situação. E aí a profecia de Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, aonde ele for governar, aonde ele conseguir implantar isso, assim será. Em Apocalipse 24 diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, é uma situação que vai acontecer mesmo. Então ele implanta, mas é no meio da grande tribulação. A besta não terá misericórdia de ninguém. Então não vai ter jeito. Vai ser as nações que não aceitarem a marca, é onde ele vai guerrear. Ele vai fazer guerra. Por isso que vai ter 3ª Guerra Mundial. Ele vai fazer guerra. E aqueles que no seu domínio não aceitarem serão mortos. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos passar por uma situação que passou Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é? Quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua, aquela imagem imensa, e obrigou eles a dobrarem os joelhos. Eles não fizeram isso. O anticristo vai fazer a mesma coisa. Só que a imagem, no caso aqui do anticristo, que será feita pelo falso profeta, ela vai falar, né? Então o demônio vai lá entrar e a coisa vai ser
vai ser pesada. E aí muitos vão cair nessa situação, né? Então o que vai acontecer? A besta, o anticristo, ele vai ser idolatrado pelos feitos que ele fará. E vai ser adorado como Deus. E abertamente, hoje já existem muitos adoradores de Satanás, mas na grande tribulação a coisa vai ficar mais aflorada ainda. Primeiro, ele vai fazer os judeus e árabes darem as mãos. Imagina como são hoje judeus e árabes. Ele vai fazer os judeus e árabes darem as mãos. Imagina como que isso já vai cair nas graças da imprensa. Ele trará muita prosperidade ao mundo. Haverá muito contentamento com ricos negócios, muitos lucros, luxo e muito prazer material. Então, vai ser um período de muita prosperidade. A falsa paz dos 3 anos e meio. Então, ele vai ser muito idolatrado. Fará falsos sinais tão incríveis que enganarão muitas pessoas. Tanto ele como o falso profeta, né? As duas bestas vão fazer sinais. A besta que emerge do mar é o anticristo. O mar, símbolo das nações da onde ele vai emergir. Isso também eu explico com detalhes na minha mensagem sobre o anticristo. E a besta que emerge da terra, o falso profeta, que é da religião. As religiões, elas serão formadas uma grande religião, né, que estará sob o domínio dele. Então, ele vai unificar as religiões. Por isso que não vai haver espaço para cristão ou para judeu. Eles, como não vão aceitar, aqueles que vão se converter durante a grande tribulação, pelo ministério dos 144 mil judeus, a coisa vai ficar realmente complicada. A besta será idolatrada e depois adorada. Idolatrado é como são artistas de música, né? São idolatrados, né? Que aquela euforia toda. É como são os líderes políticos, né? São verdadeiramente idolatrados. Para depois eles serem adorados. Aí vão ser adorados mesmo, né? A besta vai trazer o que a gente pode chamar da teologia da prosperidade. Bem mais bombadona, porque ele vai dar muita riqueza às pessoas que aceitarem. Aí vem a segunda pergunta. E a igreja? A igreja de Jesus enfrentará a marca da besta? A igreja conhecerá o anticristo? Bom, esta resposta ela não é simples. Primeiramente, eu preciso explicar um detalhe para vocês, porque ela pode ter várias respostas. E vou dizer aquela que eu creio. Nós temos no meio de teologia, pelo menos 4 posições escatológicas diferentes. E para cada uma, será uma resposta. A igreja vai enfrentar a marca da besta, vai conhecer o anticristo? Primeiro grupo, o grupo mais antigo, é um grupo chamado amilenaristas ou históricos. Eles creem no Apocalipse num sentido figurativo. Para eles o Apocalipse são apenas figuras, então tem que ser interpretado. Eles não creem no Apocalipse como um livro real, que esteja falando eventos. Portanto, para eles, por exemplo, hoje a marca da besta, ela não é um fato real, ela está ligada a pensamentos. Quando ele fala fronte, né, na testa, fala de pensamentos, e quando fala na mão, ele fala de ações. Então, para eles, quando se converte a Cristo, muda a marca. Então, para eles, não estão esperando uma marca. Então, se for falar para alguém que segue a linha teológica e escatológica, histórica ou a milenarista, ele vai dizer para você, olha, não vai acontecer marca nenhuma, porque é tudo simbólico. Então, é tudo simbologia. Depois, o que acontece? Esse pensamento, ele perdurou durante muito tempo. No século XVIII, surgiu então um grupo chamado de futurista, um grupo de estudiosos ou de dispensacionalistas, enfim. E esse grupo, que depois ele se divide em 3, eles começaram a ver que o Apocalipse projetava o futuro, que não podia ficar apenas olhando para o passado. Além de passado e presente, ele mostrava um futuro. Só que tinha um grande problema. Para interpretar o livro do Apocalipse, nós precisamos entender a participação de Israel. E o que acontece? No ano 70, para ser mais preciso, conforme a história, 30 de agosto do ano 70 da nossa era, o general romano Tito, ou Titus Flávios, ele destruiu Jerusalém, ele destruiu Israel. Então Israel não existiu, passou a não existir mais, acabou. O que ficou foi uma parte do segundo templo, que hoje é chamado do Muro das Lamentações, que é uma crença do judeu que mesmo que destruísse, ficaria sempre um pedaço, porque ele sabia que Deus iria restaurá-lo. Então, ficou isso. Então, o que acontece? Nesse período, esse grupo teológico que estudava, estudantes da Bíblia, que olhava o Apocalipse para eventos futuros, tinha uma dificuldade. Como que a gente vai interpretar Israel se Israel não existe mais? Não é?
Mas, veja bem, esse problema foi resolvido. No dia 14 de maio de 1948, Deus cumpre a profecia de Isaías 66:8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz seus filhos. Sião é Israel. Em 1948, 14 de maio, a ONU cria e reconhece como nação Israel. Depois de 1878 anos desaparecido, Israel está de volta. Então aí encaixou-se as peças para a interpretação do Apocalipse para o futuro. O problema de Israel estava resolvido. Israel voltava. E dentro dessa visão escatológica, surgiram 3 grupos relacionados ao futuro. Um grupo chamado pré-tribulacionista, que crê que a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque a igreja é que impede a revelação do anticristo, e ela que precisa ser retirada da terra. Então, para esse grupo, do qual eu pertenço, a marca da besta não será, como ela vai ser estabelecida no meio da grande tribulação e a igreja vai ser arrebatada antes, ela não vai encontrar, não vai ter como. Mas existe um grupo chamado de midi-tribulacionista ou mesotribulacionista que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ali em Apocalipse 13. E, portanto, a igreja vai conhecer o anticristo para esses irmãos e vai também enfrentar a situação da marca da besta antes de subir. E existe o terceiro grupo, que é o chamado pós-tribulacionista, que crê que a igreja ela vai ser arrebatada somente depois da grande tribulação, que ela vai enfrentar a tribulação todinha, ela vai enfrentar o anticristo, vai passar por toda a tribulação, enfrentar a marca, enfim, e tudo isso. Então, isso que surgiu, por isso que eu disse que a resposta era assim, a gente não poderia apenas colocar um ponto de vista. Então, eu creio firmemente, por tudo aquilo que a gente estudou esses anos todos, que a igreja, ela é, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, ela é aquele que detém a aparição do anticristo. Então ela precisa ser removida da terra, ela é retirada da terra para que o anticristo manifeste. E aí, 3 anos e meio de prosperidade, e no meio dos 3 anos, ele quebra a aliança com Israel, a sua imagem é colocada dentro do santuário, lá no Santo do Santo, no 3º templo de Israel, que vai ser reconstruído. Então Israel desperta, e aí sim ele entende que o anticristo não é o Messias que ele esperava, e aí então começa a perseguição, e aí começa a implantação da marca da besta. Então a marca da besta é para aqueles que passarão pela grande tribulação. E o que nós vemos? Primeiro, vendo o Apocalipse, a palavra igreja, os termos igreja e igrejas, são mencionadas até do capítulo 1 ao capítulo 3. Elas aparecem 20 vezes no Apocalipse. Depois, quando pegamos o capítulo 4 e 5, ele é céu, ele está no céu. Do capítulo 6 ao 12, são os 3 primeiros anos e meios da grande tribulação. Lá não aparece o termo igreja. Depois, nós temos os 3 anos e meios finais da grande tribulação, que é do capítulo 13 até o 20. Né? Então, esse também não aparece a igreja. O termo igreja vai aparecer no final do Apocalipse, no capítulo 22. Então ele vai aparecer lá no finalzinho, no capítulo 22, quando já foi narrado toda a tribulação, narrou os novos céus, as nova terra. Aí então João volta a falar para as igrejas. Ele põe lá: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então aí ele volta a citar a igreja. Durante todo o período que ele narrou, os 7 anos da grande tribulação no Apocalipse, a igreja não tem o termo igreja, porque a igreja não vai estar na terra. E no capítulo 7, nós vemos uma coisa maravilhosa. No capítulo 7, ele fala, João narra aqui um fato profético importante. Quando vão ser selados os 144 mil judeus. Esses judeus vão ser selados para a missão de pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus. Eles vão ser
selados por Deus. Esses não vão ser tocados. Esse, o anticristo, e nem os seus exércitos vão tocar, ferir, machucar, nada vai acontecer com eles. Então está lá escrito no capítulo 7, ele diz assim, versículo 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do vosso Deus. Então, do nosso Deus. Então, os 144 mil vão ser selados na testa. Então, selados, já não é marca. Esse selo fala de aliança. E ouviu o número dos selados. Ele ouviu o número. Quantos vão ser selados? E eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de cada tribo, 12 mil. Não vamos estudar ele aqui, nós vamos deixar para uma outra oportunidade nós estarmos estudando os 144 mil. Nós vamos preparar algo só sobre eles. Que é interessante, então a gente tem que separar uma pregação só para eles. Aí depois no versículo 9, quando ele vê, João vê, então o anjo mostra para ele lá, são selados os 144 mil. No versículo 9 diz, depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. Ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, ele fala aqui, uma grande multidão de nações, tribos, povos e línguas. Então, muita conversão. Né? Então, o Espírito Santo não pode sair da terra, porque haverá conversão, não há conversão sem o Espírito Santo. E esses 144 mil judeus, eles farão essa bela pregação para a salvação deles. Então, nesse período, ao invés de ser igreja, será os 144 mil. Né? Então, resumindo, a marca da besta, ela vai ser implantada no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, né? Bem no meio, ao começar os 3 anos finais. O sinal profético vai ser quando a imagem do anticristo for colocada dentro do Santo dos Santos, no 3º templo do judeu que será erguido. Então começa a perseguição. Nesse período, a igreja de Jesus ela foi arrebatada. E nós também vamos falar futuramente uma outra palavra sobre o arrebatamento. Ou arrebatados, explicando inclusive o texto pelo original, tudinho bonitinho, para a gente entender isso. Então, o rapto da igreja, né, ela já foi tirada da terra. Então ela não estará mais aqui, pelo menos a igreja verdadeira, né, que se refere a pessoas. Nós não estamos falando de denominação, de placas, de grupos. Não é grupos, são pessoas. Pessoas que verdadeiramente foram remidas por Cristo, pessoas realmente que foram transformadas. Aí vem a terceira pergunta. O que o diabo já vem fazendo para preparar as pessoas para aceitarem a marca da besta? Muita gente está preocupada com o seguinte. E a pergunta fica para o final, né? Mas observou-se, eu até não estou com ela aqui, observou-se, eu vi alguns vídeos, vídeos na internet, falando, especificamente falando o seguinte, o que acontece hoje? Se você for entrar numa loja sem máscara, você não compra, não é? Tudo bem, não compra, não pode fazer nada. Até para vender, o lojista tem que pôr a máscara. Aí para você chegar hoje, você chega no mercado, nas igrejas, está sendo colocado assim, em vários lugares, tem que medir a febre com o termômetro digital na testa. Né? Aí passa gel na mão, né? Passa o gelzinho na mão. Tem que passar o gelzinho na mão. Então, foi colocado, tá vendo? Já está preparando todo mundo para aceitar a marca da besta. Digital na testa, gel na mão, máscara na boca para não comprar ou vender. E aí está preparando as pessoas para aceitarem a marca da besta. Gente, isso daí é uma bela de uma ilusão. Porque, na verdade, o que é a estratégia do diabo? Se nós observarmos no Apocalipse 6,
Apocalipse 6. A primeira coisa que nós vamos ver, Apocalipse 6, no versículo 9, fala assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que eles deram. Então, o que é a verdadeira estratégia do Senhor, do diabo? É formar uma geração covarde que não será capaz de dar a vida por Jesus. Ao invés de se preocupar com isso aqui na mão, isso não reflete nada, gente. Isso não vai mudar nada. A primeira coisa que ele está formando é uma geração sem compromisso com Cristo. É uma geração de covarde, de cristão frouxo, de que qualquer coisa afasta da igreja, se afasta do povo do Senhor. É essa geração que ele precisa. É um povo quase ateu, um cristão quase ímpio, um cristão misturado com as coisas do mundo. Ele precisa de uma geração fraca espiritualmente, sem poder, sem o poder do Espírito Santo. Isso sim é o que ele precisa. Uma geração que se diz cristão, mas cujo tempo, cujo dinheiro, cuja dedicação, cujo trabalho, cujas atividades sejam só para esta vida, coisas dessa terra, que não pensem em vida eterna. Essa é a geração que ele está pretendendo e está conseguindo fazer. Uma geração que se desvia muito mais do que fica firme no Senhor. Uma geração capaz de abandonar o Senhor por coisas pequenas. Uma geração não como essa, preparada para morrer se for preciso. Imagina se por um acaso a marca da besta fosse implantada hoje. Você teria que não só aceitar a marca, tem que adorar. Não basta apenas colocar a marca na mão direita ou na testa. Vai ter que adorar, tem que trocar de Deus. Vai deixar, renegar Jesus. Ele precisa de uma geração frouxa, uma geração sem poder, uma geração que não tem palavra do Senhor, uma geração sem oração, uma geração que jejum nem pensou para fazer cirurgia, uma geração sem compromisso. Segundo, ele precisa e está fazendo uma geração que não obedeça aos mandamentos de Jesus e para que não possa ser testemunha dele. No capítulo 14 de Apocalipse, observe que tudo isso é explicado pelo próprio livro. Apocalipse explica tudo. No versículo 12 ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Antes, o que ele fala? No versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência. Então, exatamente, o que vai haver? A marca da besta ela vai ser uma decisão, um livre-arbítrio, uma escolha. Assim, hoje as pessoas podem escolher se vai para Cristo ou se não vai, se segue ou se não, se abandona ou não. Então, ele está formando uma geração. A estratégia do diabo, meus irmãos, não é preocupado se você está passando gel na mão ou se vão colocar um termômetro digital na tua testa ou se põe a máscara. Ele quer sim que você seja parte de uma geração de covardes, sem compromisso, que pensem só na vida presente e que não seja capaz de dar a vida, porque vai acontecer o quê? As pessoas que quando chegar à exposição da marca, como nós vimos no Apocalipse 13, quem não aceitar, porque para aceitar a marca, você vai ter que adorar ao anticristo, adorar a imagem dele. Se não fizer isso, morre. Então ele precisa de uma geração que não seja essa geração que morra, como nós vimos no Apocalipse 6. Ele avisando os irmãos que morreram: ó, calma, ainda vai vir mais gente para cá. Vai ter mais cristão que vai morrer, mais pessoas que se convertem, mas vão preferir morrer. E ele precisa de uma geração que não obedeça os seus mandamentos. Ele está aí, como nós lemos no Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo
durante 1000 anos. Ele diz, daqueles que foram degolados, decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, não aceitar a marca é não adorar ao anticristo, adorar ao diabo também, consequentemente a sua imagem, é decidir morrer. Então o diabo precisa de uma geração frouxa, de uma geração que por qualquer coisa negue Cristo, uma geração apática, sem fé, sem ânimo, desmotivada com as coisas do Senhor, voltada apenas para a prosperidade material, porque a esse será dado prosperidade material, negócios luxuosos. Na última mensagem de domingo passado, eu li os textos sobre isso e vocês poderão conferir lá. Então ele vai promover muita prosperidade. Todos aqueles que apreciam o luxo, o conforto, a riqueza, ele vai dar de tudo. Apenas você vai trocar a sua alma, né? E aí vem a pergunta final. Aceitar usar máscara para poder comprar e vender, aceitar usar o termômetro na testa e aceitar usar álcool gel nas mãos, isso já é um preparo para aceitar a marca da besta? Então, como eu disse, como resposta, a marca da besta não vai ser implantada sem que a pessoa perceba o que acontece. Você não vai ser ludibriado assim. A ilusão de quem fica aqui é ficar fascinado pelo anticristo. Sabe quando sai um produto na televisão que as pessoas falam que é bom e aí todo mundo corre atrás? Lota, você faz aqui, todo mundo é bom, todo mundo que nem celular. Sai um celular da hora, todo mundo quer comprar, pelo menos quem pode, faz o possível e impossível. Então, vai ser assim com ele. Ele vai fazer sinais, tanto ele como o falso profeta, ele vai ser muito idolatrado. Ele vai ser o cara, ele vai fazer tantas coisas, vai trazer prosperidade, paz entre os judeus e árabes. Ele vai fazer tantas conquistas que ele vai ser badalado. Ele vai ser o cara que vai dar a palavra certa. Hoje vocês observam, por exemplo, que quando uma pessoa fala, especialmente um governante, ele fala uma coisa que desagrada a população e a imprensa, ele é enxovalhado, não é? Vê o Brasil aí, vê os Estados Unidos. Quando ele fala uma coisa que agrada a todo mundo, ele é badalado. O anticristo vai conseguir fazer isso com muitos milhões. Ele vai realmente ser badalado. Porque ele vai fazer a coisa certa, para agradar aqueles que buscam as coisas materiais. Então, a questão maior aí é que a marca da besta ela vai ser uma escolha mesmo. As pessoas vão decidir fazer uma escolha. É uma escolha realmente de troca. E vão ser enganados. E lá, Apocalipse 19, 20. 19 e 20. Ele diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Que interessante. O falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eles vão inaugurar o lago de fogo. O lago de fogo está lá ainda. Hoje vai para o inferno, que é uma espécie de cadeia, né? A prisão mesmo é o lago de fogo, que é o inferno eterno. O lago de fogo. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados lá vivos. E diz aqui, olha, ele enganou com sinais. Porque muitos sinais maravilhosos para aqueles que buscam essas coisas e que buscam o luxo, o dinheiro, a ganância, não é? Gastar o seu dinheiro só em prazeres, em coisas terrenas, vai ser fácil enganar. Então, isso então mostra que essas coisas que estão se preocupando hoje aí não é importante. É importante você... aí entra a última pergunta que foi feita. E a gente coloca dentro da resposta. Cada pessoa vai usar o livre-arbítrio que recebeu de Deus. E ao invés de adorar Jesus Cristo, vai adorar o anticristo e adorar também a sua imagem de escultura. Conforme nós acabamos de ler no capítulo 20, no versículo 4, assim também como o capítulo 19, versículo 20. Então, a gente poderia fazer o seguinte, para a gente saber que tipo de cristão nós somos, se nós estamos realmente sendo, a gente poderia trabalhar com 4 coisas. Primeiro, a geração que ele precisa é uma geração sem compromisso. Qual foi o grande compromisso que mostra do cristão? A lembrança do sacrifício de Jesus. Qual é a principal festa cristã? É a Páscoa, que celebra a ressurreição. Então, morte, o sofrimento, a morte,
de Jesus Cristo e a sua ressurreição. A Páscoa que é celebrada a cada ceia. Cada ceia em que você, na sua congregação, participa, você celebra. Então, primeiro sacrifício. Se você é um cristão que leva a ceia do Senhor de qualquer jeito, você é um cristão frouxo. Você é um cristão apático, covarde. Porque o compromisso é com Cristo. Amém. A ceia é um compromisso, é uma aliança com Cristo. Verdade. Paulo fala em Coríntios que Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi imolado. Então, se a ceia do Senhor é aquele negócio que você vai, hoje participa, hoje não participa, agora não está afim, hoje não está bem, e ele fala assim, né? Purificai-vos, pois, do fermento do velho, para que sejas uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o fermento das coisas erradas, da maldade, do pecado, quando esse fermento maligno que está formando essa geração deficitária, deficiente, apática, sem poder, ele faz com que a gente quebre esse compromisso. Então o primeiro ponto, eu chamo de termômetro do cristão, que mostra qual tipo de cristão é como você age em relação à ceia do Senhor. Porque a verdade é que nós temos é uma questão de obrigação espiritual, porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele nos deu o direito de sermos novamente, sermos filhos de Deus. Ele nos tirou do caminho certo da condenação do inferno para nos dar o direito de sermos filhos de Deus, estarmos no céu. E nós tratamos a ceia do Senhor como, hoje eu não vou, eu não vou tomar, não estou bem. É porque você é um cristão covarde e frouxo. O segundo, a santificação. O que diz Hebreus 12:14? Hebreus 12:14 diz que para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é claro, é reflexo, porque se eu não participo de ceia, porque uma das coisas que a ceia me obriga é pedir perdão dos pecados para tomar ceia. Então eu tenho que confessar. Se é uma coisa grave, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar orientação do meu pastor, do meu líder, do meu discipulador, para que eu possa tomar a ceia. Porque a Bíblia fala assim, você deve, a ordem de Deus não é que não tome, é que você vai, faça a correção, arrependa-se e tome a ceia. Ele fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é importante estar ligado uma coisa com a outra. Ninguém pode dizer que está caminhando bem na santificação se a sua participação na ceia, porque ele fala, no capítulo 10 de 1 Coríntios, o cálice da bênção. Paulo, embora aqui ele está escrevendo em grego, ele se refere ao terceiro cálice da Páscoa, da celebração da Páscoa, chamada de Beracá. O Beracá, o que era? O sangue, era o simbolismo aqui, do sacrifício do sangue de Jesus Cristo pela nossa salvação. Então eu deixo de tomar o cálice, que é a aliança pela minha salvação. Portanto, eu não sou um cristão realmente adequado para suportar uma grande tribulação ou o que quer que seja. Estou brincando de ser cristão, não é? E ele fala, por quê? Depois no versículo 17, porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo. Então, a questão da ceia não é só a congregação. Você quando toma ceia, você está colocando que você pertence ao corpo de Cristo, quer dizer, todos os cristãos de todos os tempos. Não é apenas a congregação ou a denominação. Não é essa nossa denominação, não, coisa nenhuma. A ceia do Senhor não é de denominação de ninguém. Ela é o corpo de Cristo, a igreja invisível do Senhor, desde o primeiro cristão até os últimos, quando a igreja foi arrebatada. Então é muito mais sério do que nós pensamos. Então quando eu não tenho a visão da Beracá, do cálice da bênção, da minha salvação, realmente eu não estou levando a sério o evangelho. Não estou levando. E ele diz assim, 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma deste pão e beba deste cálice. É uma ordem. Amém. Corrige, come e beba. Se eu não obedeço isso, eu não obedeço os mandamentos do meu Senhor. E se não obedeço os mandamentos do Senhor Jesus, eu sou um cristão frouxo. Depois, fé na verdade da palavra de Deus. Então, ele fala sobre isso. Então, a gente, às vezes, é muito triste você ver que um cristão que leva as coisas de brincadeira está achando que pelo fato de que não suja a mão, não põe máscara, que é uma desobediência até perigosa, ele acha que ele obedece a Deus. Ele fere, ele pisa na palavra de Deus e segue coisa humana. E acha que isso é agradar a Deus.
Gente, agradar a Deus é obedecer a sua palavra. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 10, 13, ele diz assim: e com todo o engano da injustiça, ele fala aqui, conversando no versículo 9, que ele está falando da manifestação do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A verdade que está na palavra de Deus. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quer dizer, prazer de fazer a iniquidade. O que é iniquidade? Fala o homem iníquo, sem lei. Então, quando eu não obedeço o quê? A lei de Deus. Então, as coisas do Senhor estão aí. Ceia do Senhor, santificação, a fé na verdade, que envolve o conhecimento da palavra, uma vida de oração, não é? E resistir à morte, até a morte, se for necessário. Se for necessário, por quê? Como que acontece com os cristãos lá no Oriente Médio? Na China, os cristãos são assassinados. Na Arábia são assassinados. Naquele mundo árabe. Em várias nações comunistas. É esse tipo de cristão que o diabo não pode ter na grande tribulação. Ele não pode ter esse grande, porque isso atrapalha o seu projeto, porque ele quer muito mais almas com ele. Então, a mensagem está aí. Acredito que isso tirou bastante as dúvidas, coisas que eu não disse aqui, tem a mensagem do domingo passado, e essa a gente completa a frase. Então, antes da gente fazer a nossa bênção final, nós vamos, como tradicionalmente fazemos nos cultos de sábado, meu pai, o irmão Oswaldo, vai dar aí a saudação, vai dar o grito de guerra, e nós então estaremos encerrando o culto desta noite. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então vamos para a bênção final. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu recebo. Eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu recebo. Eu também recebo. Que a graça e a paz do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja na sua vida. Obrigado. Que você seja bem edificado com essa mensagem. Graças Possa ouvi-la a mais Deus. vezes. Peço a Amém. vocês que continuem aí divulgando aí o meu canal no YouTube, se associando a eles, colocando lá o sininho e divulgando essas mensagens para abençoar outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até amanhã no culto que estaremos transmitindo a mensagem da pregação direto do culto presencial na nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.